mais cedo ou mais tarde, colhe o que plantou, né? Muito bom, olha, nós estamos agora na página 149, começando no capítulo 6. Página 49, começando no capítulo 6. Dos pecados ou vícios capitais e de outros pecados mais graves. Que é vício? O vício é uma disposição má da alma que a leva a fugir do bem e fazer o mal, o que é causada pela frequente repetição dos atos maus. Que diferença há entre pecado e vício? Entre pecado e vício há esta diferença. O pecado é um ato que passa, enquanto o vício é um mau hábito contraído de cair em algum pecado. Então, a pessoa pecou, se arrependeu. Agora, outra coisa é estar viciado naquele pecado. São duas coisas diferentes. Então, perceba o nível que o demônio chega para levar as almas para o inferno. E como nós temos que estar atentos a isso. Quais são os vícios que se chamam capitais? Os vícios que se chamam capitais são 7. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Vamos ver se ele vai falar um por um aqui de cada um. Não, ele não vai falar. Ele não vai falar de um por um. Então, olha lá. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça. Vamos falar rapidinho aqui de cada um para não passar em branco, né? Soberba, se achar melhor que os outros, se achar o máximo, se achar que é o cara, né? A pessoa tá... E o mundo todo gira em torno de mim, entendeu? E mané, a terra gira em torno do sol, gira em torno de mim, o que você pensa? Tem gente que é assim. E como tem? Como tem gente que se acha... Agora, antigamente, o sujeito ia lá ter um tanto de dinheiro, pelo menos razoável, para se achar, né? Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, as pessoas, muita gente não é nada com coisa nenhuma e se acha. E se acha. Tem uma turminha de jogo de clero aí, por exemplo, que não é nada, só fantasia, e se acha. É um bom exemplo. Tem uma turminha que vai para a missa em latim aí, que se acha. E por aí vai. Isso é bom. Tem pedreiro que se acha, tem gente em todos os níveis sociais, em todas as profissões, até, se acha. Muito bom. Segundo, avareza, aquela coisa de você não repartir. Eu conheço gente assim, extremamente avarenta, tio Patinhas, né? Capaz de atravessar o mar com um pouquinho de sal na mão, como a gente falava antigamente, e atravessar quando chegou do outro lado, atravessou com o dobro. Aumentou o sal ao invés de diminuir. Tão assim avarento que é. Não abre o bolso para nada, só para entrar mais dinheiro, para sair de preferência, não. Pessoa assim, extremamente avarenta. Conheci gente assim, que eu tinha dinheiro e os filhos passaram aí apertado a vida inteira. Quando o pai morreu, torraram tudo. Aí é desse jeito. Então, avareza. Luxúria, não precisa nem ficar comentando muito a questão da luxúria, é outro vício também. Hoje em dia, com a internet à mão aí, então, gente. Como estimula a luxúria de tanta gente? E os vícios, né? Justamente da carne, coisa terrível. Sem contar que vão estimulando até os próprios crimes sexuais, porque vão criando uma realidade nas pessoas e que ela acaba querendo ter que cumprir aquilo que ela achou que aquilo realmente era muito bom, e se ela não tivesse tido acesso, muita coisa não aconteceria. Então, com certeza, sem a pornografia, o mundo seria muito melhor, mas só vai ficando pior. Então, se por um acaso, não precisa escrever no chat, mas se por um acaso você ainda entra em site pornográfico, mesmo estando na capela, saiba que isso é vício, é um pecado terrível contra o 6º mandamento e é para sair para ontem. Não é para entrar nunca mais. E você vai ser muito tentado para você não sair. Claro, o demônio já tem você lá. Vai na capela da Sagrada Face, vai. Depois à noite você é meu, porque eu vou catar você e levar para o inferno com a luxúria. Peça a Nossa Senhora para vencer esse vício. Peça teu anjo da guarda e faça o exorcismo de São Miguel Arcanjo e põe o demônio para correr. Certo? Continuando aqui. Ira é a pessoa ficar irada, querer destruir todo mundo, querer se vingar de qualquer jeito. E persiste, né? Não é só fiquei bravo, tive lá um acesso, berrei. Não, aí continua. E a pessoa tem que se vingar a qualquer preço. Uma coisa terrível.
Eu conheço um aí que está há uns 30 anos já querendo se vingar da ex-mulher dele, né? Só quebra a cara, mas faz uns 30 anos que ele está tentando, pelo menos. E o pior é que a culpa é dele mesmo, porque a mulher se separou dele, mas por culpa dele. Quinto, gula. Você come, vicia em comer. Esse troço, esse negócio. A mídia, é difícil ensinar coisa boa, né? Esse negócio de gastronomia é um negócio terrível. É um negócio muito complicado, a pessoa vicia nisso também, né? E aí começa aquela gula que tem que comer aquele monte de coisa super diferente, super cara, né? E mais a gula do comer. Aí vai ter um espertinho quando eu colocar esse vídeo no ar que vai dizer: professor, é o tamanho dessa barriga para você ver. Não tô nem aí com isso aí não... Olha, isso não me afeta nada, porque quem sabe da minha saúde sou eu, quem sabe dos meus problemas sou eu, inclusive de... como é que fala esse negócio que difícil? Não é isso. É outro negócio que que queima gordura. Quem sabe do meu metabolismo sou eu, né? Então, simplesmente não perturbe, certo? Então, eu fico muito tranquilo com essas coisas, porque eu sei o que eu como. Comer na frente de vocês. O dia que vocês vierem aqui, vocês vão falar: o professor está fazendo luxo, ele não está querendo comer na nossa frente. Isso aqui é só um lanchinho, ele vai comer o resto lá na casa dele depois. Não é. Então, estou nem um pouco aí com a opinião deles. O Senhor sabe o que está acontecendo. Então, nem aí futebol clube. Inveja. Começa com inveja das coisas que os outros conseguem, das coisas que os outros são. Isso é outra coisa que enreda a pessoa, é terrível. E preguiça, né? Preguiça, quanto mais você tem preguiça, mais você quer ter, né? Aquele negócio também, temos toda uma apologia aí cultural a respeito da preguiça, o que eu falo, nada que é bom, né? Só o que não presta. E a pessoa vai, né? Deita lá sabadão no sofá e só levanta segunda-feira contra a vontade, que é obrigado a trabalhar, né? Aí fica, né? Quanto mais você deita, mais você quer ficar deitada. É terrível. E fica na televisão lá, né? Fazendo exercício, claro, exercício do controle remoto. Um exercício terrível. Que sofrimento. É sofrido mesmo achar alguma coisa para assistir nessas porcarias de TV aí. Mas de qualquer forma, né? É a preguiça, a pessoa vai ficando. Tudo isso são vícios capitais. Como se vencem os vícios ou pecados capitais? Os vícios ou pecados capitais se vencem... Os vícios ou pecados capitais se vencem com a prática das virtudes opostas. A soberba se vence com humildade. A avareza com a liberalidade. A luxúria com a castidade. A ira com a paciência. A gula com a temperança, a inveja com a caridade, a preguiça com diligência e fervor no serviço de Deus. Preguiça não, tem muito serviço para fazer aqui na paróquia, eu não estou dando conta sozinho. Faz favor de levantar do sofá e vão trabalhar. Faz favor aí, porque o reino de Deus está precisando de voluntários. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Cadê os trabalhadores? Então nada de preguiça não. Quantos são os... Por que se chamam capitais esses vícios? Olha aí. Chamam-se capitais esses vícios porque são a fonte e causa de muitos outros vícios e pecados. A partir disso sai para um monte de outros pecados. Quais são os pecados contra o Espírito Santo? Alguém perguntou uns tempos atrás aí, professor, os pecados do Espírito Santo? Está aqui, ó. Puxa vida, você tem que ter esse livro aqui, não é possível na sua igreja doméstica não ter, né? Isso aqui é, olha, um compêndio mesmo da sã doutrina, né? Um resumo. Quantos são os pecados contra o Espírito Santo? Os pecados contra o Espírito Santo são 6. Desesperar da salvação, presunção de se salvar sem merecimento, combater a verdade conhecida, ter inveja das graças que Deus dá aos outros, obstinar-se no pecado, morrer na impenitência final. Eu vou de novo, né? Desesperar da salvação. Eu não tenho jeito mesmo, eu já era, eu sou miserável demais, sou pecador demais, o Senhor já desistiu de mim, tenho certeza que para mim não tem que fazer mesmo, eu já estou no inferno. É o demônio falando para você. Você já desesperou da salvação, da misericórdia do Senhor. Como assim? Quem é você para se condenar? Você pode se culpar, você pode assumir as suas culpas. Você não pode dizer, eu já estou no inferno e não tem saída. Como assim? Você está reconhecendo que você está indo para o inferno, meia volta, vou ver, faz favor.
Sabe? Ajoelhe-se no caminho, na frente da igreja sua doméstica, na frente do altar da sua igreja doméstica, você se ajoelha, pede perdão a Deus, é acolhido como o filho pródigo que voltou a Deus e vamos continuar no caminho do Senhor. Então, desesperar da salvação é coisa do demônio que fica pondo na sua cabeça aqueles que querem realmente ir para o céu, que querem levar a fé a sério, já para você primeiro desistir, né? Não tem salvação, eu estou perdido, né? Para se desesperar, desistir da salvação e aí peca contra Deus. Tudo bom. Segundo, presunção de se salvar sem merecimento. Esse é o contrário. Eu já estou salvo, o Senhor morreu por mim na cruz, já pagou meus pecados. Mano, eu vou mostrar para o seu cartão de crédito do pecado, eu posso gastar ilimitado. Olha, é que nem cartão corporativo do governo lá, posso gastar o que eu quiser, falei. A pessoa que acha que já está salva, não importa o que ela fizer, ela está salva. Completamente errado. Pecado. Contra o Espírito Santo, combater a verdade conhecida. Então começa as heresias. Começa a dizer aí que a cruz é o fracasso de Deus, quando na verdade nós sabemos que a nossa glória é na cruz. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz, que a nossa salvação e nossa vida na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação e nossa vida. Tinha uma música que a gente cantava assim lá. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra? Que é nossa salvação, nossa vida. Essa música está em cima de uma carta de São Paulo. Tá? Então, é isso. Como assim a pessoa combater a verdade conhecida e falar uma besteira dessa? Ou então a minha igreja dos hereges cismáticos, aqueles que negaram a fé, negaram o batismo, a apóstata, são todos, isso é a comunhão dos santos. Não devia dizer a comunhão dos diabos, Bergoglio? Você não está dos condenados que estão indo para o inferno, já estão até alguns deles, hein? Então, é isso. Nega a fé sistematicamente, as verdades da fé, e bate outras mentiras, bate as mentiras, as inverdades, de forma que simplesmente confunda os fiéis. Desse jeito. Tem bispo aí, que é muito próximo do Jorge Mário Bergoglio, muito próximo dele, que essa semana saiu dizendo qual é o problema de suicídio assistido. A gente entende que tem casos que tudo bem, tá? De forma nenhuma, não existe tudo bem. A igreja não autoriza a eutanásia, só Deus deu a vida e só Ele pode tirar, pronto, acabou. Eu vou ficar 2 anos sofrendo na cama, vai cumprir a vontade do Senhor, vai oferecer para Ele, é só isso, como tantos santos fizeram. Santo de verdade é assim, não é esses apóstolos hereges cismáticos que para a igreja bergoliana são os santos deles, entre aspas, né? Então, devia ser os diabos, né? Os condenados. Então, cuidado com isso. Muito cuidado, porque aqui a gente leva a sério a sã doutrina da igreja, da verdadeira igreja de 2000 anos. Por isso somos católicos apostólicos romanos. Não adianta querer botar apelido de seita em nós, que seitas são eles que são bergolianos. E aliás, quem começou a falar bergoliano no mundo, caso você não saiba, fui eu há 4 anos atrás. Ninguém usava essa palavra. Agora já tem gente usando por aí afora também. Mas quem começou a falar bergoliano fui eu. Eu dizia, precisa ter um termo para definir essas pessoas, porque eles não são católicos. Essa gente que está aí com o Jorge Mário Bergoglio, militante, tem que ter um termo. Aí eu criei bergoliano. Foi imitado, ninguém dá crédito, mas tudo bem, né? Vamos continuar em frente. Ter inveja das graças que Deus dá a outrem. Então, ao invés de você se alegrar com as graças que Deus deu para o outro, Deus está dando graças para o outro, significa que Ele pode dar para você também. Que maravilha! Se alegre com o sucesso dos outros, não tem inveja. Não, ao contrário. Mas tem gente que fica tão ressentida de ver o sucesso dos outros, né? Parece que só a pessoa pode ser sucesso, só ela pode ter, só ela. E se alguém começa a aparecer na frente, mas dá aquele ódio e começa a combater, uma coisa terrível, né? Acontece tanto comigo isso aí. Tanto acontece isso comigo na internet, como me combatem na igreja também bergoliana, como me combatem, né? E a gente chega, faz o que aqui? Só trabalha para Deus, sem outro interesse que não servir ao reino de Deus, só isso. É isso, ter inveja das graças que Deus dá aos outros. Obstinar-se no pecado, sabe que é pecado e continua pecando. Eu sei que é pecado, mas eu vou continuar pecando. É pecado, eu sei que é pecado, mas eu não consigo parar, vou continuar pecando. Como assim?
Você já tem o conhecimento que está errado, você tem o conhecimento que é pecado. Como é que você continua? O rapaz e a moça moram juntos. Desculpa, gente, eu sou obrigado a falar as verdades da vida. O rapaz e a moça moram juntos. Eles não se casaram na igreja, eles estão em pecado mortal. A gente fala, olha, tem que entrar em castidade, tem que começar aí uma vida de castidade agora. Eu não falei que é fácil, mas vocês precisam se casar então o quanto antes. Não aguenta, tem que casar o quanto antes. O que vocês não podem fazer é continuar pecando contra a castidade. As várias vezes que eu falei isso, eu não vi ninguém cumprir, né? Ultimamente eu ando falando muito para quem procura se casar aqui. Acho que é por isso que tem gente que já fala, não vou, que o professor já vai falar, mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Pecado contra a castidade. A pessoa não é casada, pronto, acabou, castidade. Castidade absoluta. Aí vem, casa, a gente faz o casamento aqui com vocês válido, porque os presidentes nós já vimos aqui, são os noivos, e pronto, resolve o problema, sai do pecado. Agora, a pessoa sabe que é pecado e fica no pecado? Complicado. Morrer na impenitência final. Não se converte até o final. Não se converte. Pode mandar quem você quiser lá, o papa que você quiser, o padre que você quiser, o bispo que você quiser, verdadeiros, né? Não adianta, não se converte até o final. Está errado e vai errado até o final e combate a Deus até o final. Karl Marx, meu inimigo é Deus. Eu não sossego enquanto não destruir a Deus. Coitado, né? Deve estar no inferno, deve ter assim, estar decepcionado com a realidade do inferno, né? Achou que ia destruir a Deus e foi destruído pela justiça divina. Então, tem gente assim. E tem gente que eu já conheci que vai até o final no erro e não se converte. Entenda, é assim que é. E olha, se você acha que eu estou exagerando, faça favor de estudar o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse fala das pessoas lá que vão estar naquelas pragas, né? Tem uma turma aí que vai estar sendo castigada por Deus e vão blasfemar contra Deus ao invés de se converterem, ao invés de reconhecerem que estão errados, vão blasfemar contra Deus porque Ele está os castigando pelos pecados deles. Por isso que o anjo do Apocalipse chega uma hora que ele fala, iníquos, continue na sua iniquidade. Não adianta mesmo falar para se converter, continua. Se já estão condenados, continua. Tudo bem. E a gente fica assim, chocado. Eu lembro que quando a minha catequista de Crisma ensinou isso, eu fiquei tão chocado. Eu não acreditava, sabe? Isso não é possível. Será possível que tenha alguém tão burro assim? Tem. Aí o Senhor foi mostrando que tinha, né? Não é duvidar dela, da igreja, mas é que a gente fica chocado. A gente não... Será possível uma pessoa ser tão burra? Tem. Acorda para a vida, é assim que é, gente. Vamos lá. Por que se chamam esses pecados particularmente pecados contra o Espírito Santo? Chamam-se esses pecados particularmente pecados contra o Espírito Santo, porque se cometem por pura malícia, o que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. Quais são os pecados que clamam ao céu e pedem vingança a Deus? Presta atenção nisso aqui. Quais são os pecados que clamam ao céu e pedem vingança a Deus? Os pecados que clamam ao céu e pedem vingança a Deus são 4. Homicídio voluntário, pecado impuro contra a natureza, opressão dos pobres, principalmente órfãos e viúvas, não pagar o salário a quem trabalha. 4 pecados que clamam ao céu por vingança. Então, homicídio voluntário. Então, não é uma questão de legítima defesa. A pessoa não está se defendendo a vida da família. Não, ela vai lá e mata mesmo o indivíduo. Por vários motivos, mas enfim, né? Ela vai lá e mata. Ela toma a atitude de ir lá e assassinar o indivíduo. Seja por qual motivo for. Não pode. Certo? Muito bom, nem na lei dos homens, nem na de Deus. Pecado impuro contra a natureza. Pecado impuro contra a natureza, você sabe, é o que diz a nossa igreja, o que ensina a igreja há 2000 anos, é o homossexualismo. E no Brasil a gente tem que ter cuidado de falar dessas coisas, que é uma ditadura que a gente vive. No exterior não é assim. As pessoas falam abertamente a respeito desses assuntos. Mas aqui colocou-se uma ditadura já fazem anos aí, e eu estou ensinando o que a Santa Igreja ensina. Então, é isso que está no Catecismo Maior de São Pio X, tá? Então, se tem gente nesse pecado aí, faz favor de pensar 2 vezes e parar de pecar. Opressão dos pobres, principalmente órfãos e viúvas. Aí dispensa explicação. Não pagar o salário a quem trabalha, também dispensa explicação. Último aqui, ó. Por que se diz que esses pecados pedem vingança a Deus? Disse que esses pecados pedem vingança.
Disse que esses pecados pedem vingança a Deus porque o diz o Espírito Santo e porque sua malícia é tão grave e manifesta que provoca o mesmo Deus a puni-los com os mais severos castigos. É isso. Tá? Bom, gente, resumidamente está aqui os pecados e vícios capitais para vocês. Cada um deles dá uma catequese, né? Eu achava até que eles iam explicar mais, mas acho que talvez pela própria natureza do assunto nem precisa explicar muito mais do que já foi falado, né?